capítulo 10, versículo 8. Quem achou, da glória a Deus? Quem não achou, diga eu. Amém. Em nome de Jesus. Olha o que diz aí, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 8. Acompanha, diz assim, ó. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Amém? Em nome de Jesus. Então você roga no protocolo e aplauda bem forte a palavra do Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Queridos, aqui a palavra do Senhor vai dizer que um homem chamado Cornélio, ele começa a relatar um fato acontecido. Mas que fato foi esse? Vamos voltar um pouquinho na história aqui, amém? Em horas antes, minutos antes, para você entender o que está acontecendo nesse cenário, no nome de Jesus. Cornélio era um centurião. Centurião, você que não sabe, era um homem que comandava 100 homens, ou seja, 100 soldados romanos. E Cornélio, ele era de uma corte, de um batalhão chamado italiano, ou italiana. Um batalhão, nada mais era do que um grupo de homens de 600 homens. Então Cornélio fazia parte de um grupo de 6 centuriões que faziam parte do batalhão, chamado italiano. E esse centurião morava numa cidade chamada Cesareia. Diga, Cesareia. Cesareia, você que não sabe, quer dizer separado. E Cesareia aqui, está dizendo uma cidade que foi construída com o propósito de ser uma cidade romana em Israel. Como assim, bispo? Essa Cesareia não é a Cesareia de Filipe. Essa Cesareia é chamada de Cesareia Marítima, Cesareia da Palestina, Cesareia de Augusto. Como assim, bispo? Era uma cidade marítima com um porto lindo, com estátuas lindas, uma cidade que tinha um teatro maravilhoso, um lugar que era belo na sua estrutura, porém era uma cidade totalmente colonizada, helenizada para o povo romano. Você tem ideia? Nessa cidade havia um palácio real, um palácio do governante de Pôncio Pilatos, no nome de Jesus. E nessa Cesareia, esse homem chamado Cornélio, romano, centurião, sabe o que ele era? Ele era crente. Diga assim: não importa o lugar, você tem que ser crente. Você, querido, esse homem, querido, estava numa cidade romana, com tradição romana, porém esse homem, ele era cristão. Esse homem cria em Jesus Cristo. Esse homem se entregava e se não voltava ao Senhor em nome de Jesus. Além de ser esse homem chamado Cornélio, ele tinha um diferencial. Esse homem, ele era diferente. E assim, diferente? Como assim diferente aí, querido? Não diferente no mau sentido. Esse homem era diferente, sabe por quê? Ele era cristão, ele vivia ali as tradições judaicas, porém, esse homem não vivia o ritualismo judaico. Entendeu com isso? Ele professava uma fé monoteísta, ele profetizava uma fé genuína em Deus, uma fé monoteísta, porém esse homem não era circuncidado, porém esse homem não guardava sábado, porém esse homem não estava pegado tradições. Entendeu com isso, bispo? Quer dizer que não importa de que jeito você serve a Deus, de que jeito
além dele ajudar os pobres, Cornélio era um homem de oração. Diga assim, está entendendo? Duas ações. Uma para os homens, outra para Deus. Está entendendo, querido? Ele agradava a Deus com oração, e ele socorria os homens, querido, socorria os pobres. Ou seja, ele tinha uma atitude que louvava e engrandecia o nome do Senhor. A Bíblia diz que esse Cornélio, como ele sempre orava a Deus, agora ele se resolve às 3 horas da tarde. E para você que não sabe, o judeu, ele tem como fosse um cronograma de oração. Ele tem a oração da manhã, que é por volta das 9 horas, que é a oração do despertar, que é aquela comunidade, Senhor, abençoa meu dia, Senhor, vai de encontro, aquela coisa toda. Ele tem a segunda oração do dia, que é às 3 da tarde, que é a oração do incenso, que é a oração da oferta do incenso, que é uma oração onde ele entrega a Deus o incenso agradável ao Senhor, e tem a oração do pôr do sol, que é por volta ali das 6 horas da tarde, já durante a noite, no nome de Jesus. E Cornélio, seguindo agora, tendo a sua fé judaica, já pegando o cristianismo, agora aqui nesse Cornélio, ele pega e ele vai às 3 da tarde, na segunda período de oração, ele resolve orar a Deus, como ele sempre fazia. E quando ele vai orar a Deus, às 3 da tarde, quando ele começa a orar, esse homem, ele tem uma visão maravilhosa. Aparece para ele um anjo. E esse anjo aparece para ele e fala assim: Cornélio, Deus se agradou de você. Olha para o tempo lá e diga assim: irmão, você já pensou o Senhor olhar para ti e dizer que se agradou de você? Meu irmão, eu acho que é uma carinha. Meu irmão, agradar a Deus é uma régua muito lá em cima, meu irmão. Agradar a Deus é um negócio muito lá em cima, a régua, meu irmão. A gente é homem, a gente é falho, irmão. Está entendendo? Você é pecador, sou pecador. Cornélio é pecador, mas ele agradou a Deus. Por quê? Porque Cornélio estava preocupado a ser igual a todo mundo. Diga assim: ele não quis ser igual a todo mundo. Eu já falei isso aqui em outra pregação, irmão. A minha mãe dizia isso, minha avó falava isso. Também a sua mãe deve dizer para vocês também: você não é igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Está entendendo? E o problema do crente, ele quer ser igual a todo mundo. Ele quer ser igual a todo crente. Ele quer falar como crente, andar como crente, se vestir como crente, mas não quer ter atitude de crente. É melhor você não falar como crente, não andar como crente, não ter jeito de crente, mas ser crente na raiz, ser crente aqui dentro. É melhor você olhar para você lá. Você não tem cara de cristão, mas quando ele vê a tua atitude, quando vê o comportamento, ele fala assim: esse verdadeiramente tem atitude de um servo de Deus, no nome de Jesus. Está entendendo, querido? E Cornélio é assim. E Cornélio tem uma visão. O anjo aparece para ele e fala: Cornélio, o Senhor se agradou de você. E o Senhor manda você vir agora para Jope. Envia homens a Jope. Que lá em Jope tem um homem chamado Simão Pedro. Ele é um apóstolo de Cristo. Chama esse Simão Pedro. Esse Simão Pedro, você saber, ele está na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Por que curtidor? Porque ele curtia baratinha? Não, porque ele curtia couro, pele de animais. Ele falou: esse Simão chamado Pedro, olha só, Simão chamado Pedro, está em Jope, na casa de Simão, o curtidor de Pedro. Deus deu para ele todo o endereço, irmão, perfeito. Ele falou: é ali, pode ir lá, é certeiro, você vai encontrar Simão. Meu irmão, quando o Cornélio recebe essa palavra, quando ele ouve essa palavra, sabe o que ele faz, irmão? Ele não fica duvidando, ele não fica questionando, ele não pede confirmação, ele não fica, talvez, boca aberta, porque você não lembra, tem crente que Deus fala com ele, e vê ele tomar atitude, ele vê que não um pouco olhó, desculpa o que eu vou te falar agora, ele parece um pombo, ele parece um pouco olhó, Deus fala com ele e fica bem louco, né? Deus falou. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, fecha a boca. Para quem está de boca aberta, irmão, tem atitude no nome de Jesus. Deus não vem você, não, tem atitude, tem ação, vai para cima. Sabe o que ele fez? Quando o Cornélio recebe a palavra, ele vai para cima. Sabe o que ele faz? Ele pega 2 empregados, ele pega um soldado que também é cristão, servo, crente e também é religioso. Pega esses 3 homens e fala: ó, eu vi um anjo apareceu para mim, e o anjo falou que lá em Jope
perdeu o tempo, já falou logo, já mandou o recado, já mandou a real. Ei, irmão, só que existe um detalhe: Cesareia até Jope são 50 quilômetros de distância, meu irmão. Só que Cornélio se preocupou com a distância. Cornélio se preocupou com nada, só que Cornélio queria cumprir o que Deus pediu para ele. Tem muito crente preocupado com a distância, com o tempo, com a dificuldade. Mas esse dia é ruim para mim. Esse dia é dia do descanso. Esse dia é o dia do meu, sabe, do meu momentinho, do meu happy hour. Esse dia, sabe, é o dia de eu ficar em casa coçando meu chulé. Esse dia, sabe, é o dia, sabe, de eu ficar ali, sabe, de fazer nada. É o dia que eu me tranco de casa, fico na Netflix ali, ó, e não saio pra nada. Ei, você não está entendendo. Deus não quer as suas desculpas, Deus não quer as suas lacunas, Deus quer a sua obediência. Eu quero você que entenda o anúncio dele e se mova debaixo da palavra dele. Sabe o exemplo? Ei, Cornélio ouviu a palavra, se movimentou em cima da palavra e agiu em cima da palavra. Diga assim: primeiro, eu ouço a palavra. Diga assim: segundo, eu me movimento debaixo da palavra. Diga assim: terceiro, eu tenho uma ação sobre a palavra. Está entendendo ninguém? Ele ouviu a palavra, se movimentou debaixo da palavra, e agora ele tem uma ação sobre a palavra. E qual foi a ação? Vão para Jope, pega o barco, pega de Cesareia, anda 50 km, vai até Jope e não me volta sem Simão Pedro. Os três não foram: rapaz, demorou. Sim, senhor, vamos embora. Catou, partiu o jogo e foram. Quando eles estão indo para Jope, 50 km, distante, de barco ainda, demora, não adianta. Não é rápido, irmão. Não é que nem você cai para um carro e rapidinho, poucas horas, está resolvido. Não, distante, difícil na época. A Bíblia não fala que lá tinha lanche, os caras, né? Não, amigo. 50 km aqui, ó. Aqui, ó. Demora, cansa. No dia seguinte, isso foi a que horas? Às 3 da tarde, Deus fala com Cornélio. Então podemos dizer que por volta, será, de umas 3h30, 4 da tarde, Cornélio falou com os homens. Vamos eles se prepararam, se organizaram e saíram, será, às 6 da tarde, comecei da noite, cataram o barco e foram. No dia seguinte, sem saber de nada, na cidade de Jope, Simão Pedro, o apóstolo, por volta da meio-dia, bate uma fome em Pedro, ele vai dizer. Eu acho lindo a Bíblia, ele vai dizer que Pedro estava com fome. Olha o detalhe que ele vai dizer: e Pedro com fome, ele resolve ir orar. Agora você, irmão, eu não sei você, mas eu com fome eu não penso muito bem, não. Imagina você orar com fome, irmão. A gente se Simão Pedro com fome, ele só orar, irmão. Simão Pedro com fome, ele só orar. Ei, só porque sabe isso? Porque naquela região o povo tinha um terraço que não era mais que uma laje aberta, que o povo subia para pegar uma fresca, para fazer oração, para fazer culto. E Simão Pedro agora, ele sobe a escada, vai para o terraço, vai para a laje, e ali ele começa a orar, e pronto, o almoço está sendo preparado. Então, ou seja, ele está com fome, alguém está fazendo almoço, mas não fala quem é, mas alguém está fazendo almoço, e Pedro vai orar. Eu imagino que talvez Pedro também falta talvez orar para não perder a bênção. Como assim, bispo? Sabe que ele está com aquela fome, irmão? Doido para comer alguma coisa? E aquele abençoado do teu marido, do teu filho, da tua esposa, resolveu naquele dia atrasar o almoço, você fica doido, você parece uma por que você não faz almoço ainda? Por que você está enrolando essa comida? Qual a dificuldade de botar um alho para beirar, botar ali um arroz, misturar com um pouquinho de água, com sal e botar esse trem para cozinhar? Está entendendo? Do mesmo jeito, filho! Ei, foi Pedro, imagina o Pedro assim: rapaz, eu vou perder a cabeça, não, eu vou orar. Eu vou orar porque eu, pelo menos orando, não perco a cabeça. Pelo menos orando, eu não fico me revolto. Pelo menos orando, ei, eu não vou me estressar ao ponto, ei, de eu voltar a perder. O que ele faz? Ele solta orar. E quando ele solta orar, a Bíblia diz que ele tem um êxtase. Calma, não é droga não. Ele teve um arrebatamento de espírito, tá bem? Ele teve um apagão. Ou seja, a Bíblia vai dizer que ele teve uma
visão. Diga assim: Pedro teve uma visão. Ei, a vez que Pedro teve uma visão, teve um êxtase, teve um arrebatamento, e naquela visão ele vê um lençol amarrado às quatro pontas, e esse lençol desce, e quando esse lençol desce, desse lençol, sabe o que Pedro vê? Comida. Agora me fala, irmão. O cara está com fome, o cara vai orar, e a visão que ela tem com o quê? Com comida. Meu irmão, você é prova. Você não for orando, vai ter uma visão, vai pensar assim: eu vou ver a sobrenatural, vou ver um anjo, vou ver, sei lá, a glória de Deus. Pedro vê o quê? Comida. E Pedro começa a observar a comida, irmão, porque quem está com fome observa. Pedro começa a olhar como isso acontece. Quando ele começa a olhar a comida, ele começa a reparar que naquele lençol tem alguns alimentos, algumas comidas que para o judeu não é lícito comer. Como assim, bispo? O judeu, quando fala de um animal quadrúpede, de quatro patas, ele só pode comer animal que rumina, ou seja, vaca, esse animal que rumina e que tenha o casco rachado. Se o animal rumina, mas o casco não é rachado, não pode comer. Ou se o casco é rachado, mas ele não rumina, não pode comer. Então, meu irmão, quando ele olha para o lençol, na visão, ele vê que no meio daquilo tem animal que não pode comer. E ele olha para você: não pode não, que em nome de Deus não, eu imagino o Pedro quando Deus falou assim: o diabo está querendo me envergonhar aqui, ó. O diabo vai mostrar alguém que não é de Deus. O diabo vai mostrar alguém que não provém da paz do Senhor. Ei, menino, olha para o teu lado e diga assim: irmão, cuidado, viu? Deus quebra tradição. Ei, sabe o que Deus faz? Deus pega e mostra para um lençol. Naquele lençol ele vê animal que não pode comer. O judeu não podia comer réptil, por exemplo. Ele vê réptil lá no lençol. O judeu, por exemplo, não podia comer abutre, avestruz, corvo, abelha, não podia comer formiga. Você vê disso? O judeu não come formiga, não pode comer formiga, não pode comer inseto. O único inseto que o judeu pode comer é grilo. Só pode comer grilo, nenhum outro inseto pode comer. Então as pessoas que sabem comer até barato, né? Vai, segue comigo aqui, vamos embora. Segue comigo no momento. E aí, menino, Pedro começa a olhar, ele vê um monte de inseto, ele vê réptil, ele vê animal que não pode comer, e ele começa assim: isso não é de Deus. Só que quando ele vai pensar: isso não é de Deus, sabe o que ele ouve? Sabe o que ele ouve? Ele ouve talvez a única frase que ele nunca pensou ouvir, e a frase foi: mata e come. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, você está preparado para obedecer? Como assim, bicho? Ei, você está preparado para receber uma ordem de Deus que vai confrontar você? Você está preparado para ouvir a palavra de Deus que você diz assim: eu nunca pensei, isso para mim não. Ele é com isso, bicho. Sabe o mata e come, menino? É quando Deus mandar você ir na casa daquela pessoa que você fala: eu não suporto, eu não aguento, eu odeio essa pessoa. Não, vai lá e ora por ela, vai lá e abençoa ela, vai lá e pede o perdão. Sabe o que é o mata e come, menino? Ei, é Deus olhando para você e falar assim: ei, você falou que gosta, você falou que não quer, mas eu quero, é a minha vontade, é o meu querer. É por isso, bicho, quando Deus fala, quando Deus manda, quando Deus ordena, não importa o que eu quero, não importa o meu gosto, não importa o meu prazer, o que prevalece é a vontade de Deus. Se você quer isso, fala bem forte. Mata e come. Quando Deus fala mata e come, a Bíblia fala que ele voa uma voz. Olha Deus, a voz foi: mata e come. Pedro olha e fala assim: não, isso aqui é impuro, isso aqui não pode. A lei, a tradição judaica diz que não pode, isso não pode. Não pode, não pode. Sabe o que acontece? Ele vai dizer assim: ei Pedro, quem é você para chamar de impuro aquilo que Deus purificou no nome de Jesus? Sabe o que eu vou pensar aqui hoje? Quem é você para chamar de que não presta quem Deus tem obra, quem tem chamado no nome de Jesus? Quem é você de chamar de de atribulado, de chamar de revoltado, de chamar de desviado, aquele que Deus quer resgatar a presença dele? Quem é você para olhar para alguém e dizer assim: Deus não tem nada, essa pessoa vai para o inferno, sendo que Jesus não voltou ainda, e Deus tem obra de salvação. É por isso, bispo,
mata e come. Pedro, não. Segunda vez, mata e come. Pedro, você está doido? Terceira vez, mata e come. Quando Pedro olha para mim e fala assim, de novo? Diga assim, de novo? Como assim, bicho? Ei, Pedro vai falar assim, de novo esse negócio de 3 na minha vida, misericórdia. Quem não lembra? Jesus fala, Pedro, antes de lá no canto vai me negar 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Aí agora, depois, Jesus faz para Pedro, Pedro me amas. Pedro não me amas. Pedro não me amas, às vezes foi 3 vezes. Aí agora, vem de novo a voz, mata e come. 3 vezes. Pedro falou assim, rapaz, esse negócio de 3 de novo na minha vida. Que negócio de 3 na minha vida? Toda hora é 3 vezes, toda hora é 3 vezes. Sabe por quê, querido? Tem hora, querido, que você não fez na primeira, que você não fez na segunda, e Deus vai fazer 3 vezes, para ver se na tua cabeça e você fala, amém, Jesus, tá bom, Senhor, mas se você obedecesse na primeira vez, não dá na segunda, terceira, quarta, quinta, da 10ª vez, o problema não é que Pedro era teimoso, e tem muita gente que hoje que é Pedro, que é teimoso. Olha para o teu irmão e diga assim, você é Pedro? Dá um sorrisinho para ele. Dá um sorrisinho para ele. Vamos ver assim, tu é teimoso? Acho que ele entendeu aí, vamos ver assim, tu é teimoso? Olha, tu é Pedro? Aleluia. Será que você é o Pedro? Será que você é o teimoso? Será que você é aquela que, não quero, não gosto, manda outro, tô cansado, essa história, não sei o quê. Tu é o Pedro. É o Pedro que está negando, é o Pedro que está fugindo, é o Pedro que está dando desculpa, é o Pedro que Deus está insistindo com você. Mas sabe uma coisa boa, querido? Sabe falar do ponto disso aqui? Quando faz de 3 vezes, diz uma coisa só, Paulo. Deus insiste em você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está insistindo com você, mesmo você sendo Pedro, mesmo você sendo teimoso e teimosa, mesmo você lutando e relutando, Deus continua insistindo com você, meu irmão. Coisa linda do Pai. E aí, quando Pedro ouve 3 vezes, ele fala, rapaz, amém, Jesus. O senhor estava falando. Aí, meu irmão, acaba a visita. A visão de Pedro, acabou a visão de Pedro. Pedro continua a sua oração ali. Imagina pensando assim, meu Deus, fui tentado pelo diabo. O diabo, não é possível, essa visão não foi de Deus. Essa visão não pode de Deus, comer algo que é impuro, comer algo que não come, isso não está certo, isso não pode ser, tem algo errado nesse negócio. Então Pedro não está muito feliz com a história ainda, irmão. Ei, está indigesto. Sabe quando você ouve alguma coisa, aquela voz engoliu a seco? Pedro também não está seco, irmão. Ele não estava aceitando aquela palavra ainda. Ele não estava concordando com a palavra ainda, irmão. Aqui estava incomodando ele ainda no nome de Jesus. Até que chega um momento que aqueles 3 homens que estavam de Cesareia, eles chegaram em Jope e começaram a procurar. Ei! Onde mora aqui Simão o Curtidor? Que está cada vez estava hospedado um homem chamado Simão Pedro. Onde está? Pô, vem ali, ó. Os homens chegam lá. Ei, estou procurando Simão Pedro aí. Como assim? Deus mandou, falou com o Cornélio lá em Cesareia, vindo aqui em Jope, atrás desse homem. Cadê esse homem? Pedro no terraço orando, irmão. Agora, não é uma voz. Agora é o Espírito Santo de Deus falar com Pedro. Pedro, tem 3 homens lá embaixo te procurando. Desce, se apronta e vai com eles. Mas por que, irmão? Por que Deus teve que falar com Pedro de uma maneira tão assim dura, de uma maneira talvez que incomodou Pedro? Porque Deus teve que insistir com Pedro, cutucar Pedro, tirar Pedro da zona de conforto. Porque se Deus não tivesse falado com Pedro, Pedro, como todo bom judeu, Pedro, como todo judeu que vivia a lei e se mantinha na lei judaica, quando ele ouviu aquele homem assim, sou de Cesareia, Pedro olhava para aquele homem e falou assim, irmão, não, mas vaza daqui. Pedro, como bom judeu, quando falou assim, olha, Cornélio orando, Deus falou com ele, ele falou assim, falou o quê?
critica outro, que falou o quê? Está contando história. Nunca! Mas Deus faz tudo perfeito. Você não entendeu nada aqui do Deus faz tudo perfeito. E na perfeição de Deus também existe os ajustes de Deus. Entendeu por isso? Você veio aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus, sentir a presença, receber algo extraordinário de Deus. E sabe o que eu estou falando com você? Eu estou falando com você, mas eu estou agindo e ajustando do outro lado, aonde você não está. Ei, tocando onde você não pode tocar, agindo onde você não pode agir, porque na minha perfeição eu estou fazendo ajuste, na minha perfeição eu estou organizando, na minha perfeição eu estou equilibrando a balança, na minha perfeição eu estou colocando tudo do jeito que eu, Senhor, quero que esteja no nome de Jesus. Você não deve ler quando Pedro a palavra desce, tem 3 homens ali, desce, se apronta e vai com eles, irmão. Pedro vai descendo e diz assim: cadê os caras? Que cara? Tem 3 caras procurando. Os caras chegam e falam assim: somos nós. Prazer, Pedro. Eles falam: prazer, vem o nome de Cornélio. Eu imagino que eles falam Cornélio e Pedro está fazendo dar risada. Por que, bicho? Quando você ouve o nome Cornélio, o que você pensa no primeiro momento? Corno. E se você tem a tradução do nome Cornélio quer dizer que tem um chifre. Cornélio quer dizer aquele que tem um chifre. Então não é Cornélio, é unicórnio. É um unicórnio. Eu imagino o Pedro assim: quem mandou? Cornélio. Amém. Para ir para onde? Ei, Pedro, você vai sair de Jope. E sabemos que Jope quer dizer Iafo. Iafo quer dizer belo, formoso. Eu falei: Pedro, você vai sair de Jope, de Iafo, do Formoso, e você vai viajar 40, 50 quilômetros até Cesareia. Quando ele ouve Cesareia, sabe o que ele ouve? Você vai sair do belo, do Formoso, e você vai para o separado. Cadê com isso, bispo? Quer dizer que Jope também é lugar de encontro, que Jope é lugar de despertamento, que Jope é lugar de frio, que Jope é lugar de Deus te separar. Ou seja, isso é uma profeta do Pedro. Você está sendo separado para uma missão. Você está sendo separado para algo grande que eu tenho para você. Ei, Pedro, você está sendo enviado e separado para algo extraordinário que eu vou fazer na sua vida. Entendeu por isso, bispo? Quer dizer, meu irmão, que você não é um Cornélio, amém? Você não é um Cornélio, amém? Fique em paz, você não é um Cornélio. Mas você é um Pedro, que Deus está lapidando hoje assim: você vai aceitar a minha vontade, você vai aceitar o meu querer, você vai aceitar a minha diretriz. Ei, eu vou te enviar, porque você está sendo separado, você está sendo separada. Ei, para algo diferente, para algo que vem, depende que ninguém quis fazer, e você vai fazer. Ou seja, você vai ler a alma que tem muita gente que tentou, não conseguiu. Você vai ministrar a pessoa que tem muita gente que tentou, não conseguiu. Ou seja, se prepara, vai ser através da tua vida que o grande despertar, que você vai acessar lugares que você nunca pensou em acessar, mas Deus vai te colocar lá para que você gere o impacto, a mudança e o resultado necessário. É isso, tem hora que você não entende lugares que Deus te coloca. Ai, Deus, eu não queria entrar nessa empresa. Deus tem um propósito. Ai, eu não queria mais esse bairro. Deus tem um propósito. Ai, eu não queria estudar nessa escola. Deus tem um propósito. Ai, eu vou falar. Ai, Deus, eu não queria entrar nessa igreja. Deus tem um propósito. Entendeu isso, bispo? Deus tem um propósito. E nesse propósito, Deus estou te separando, estou te enviando, estou te despertando. Sabe por quê? Chegou a sua hora, Pedro. Chegou o seu momento, Pedro. E você vai ser aquele que vai parar com a sua religiosidade. Vai parar com essa coisinha de: ai, não quero. Ai, não passa. Ai, para mim não dá. Ai, sabe, misericórdia.
Tem muito crente. Desculpa falar agora, irmão. Não se ofendido, amém? No nome de Jesus. Tem muito crente preocupado. Se o louvor fala Senhor ou você, e está esquecendo de dobrar o joelho e falar com Deus, nem mesmo que chamasse ele de você, pelo amor de Deus. Está entendendo, querido? Tem muito crente preocupado. Se a pessoa com a calça agarrada ou folgada. Mas está esquecendo de um detalhe, querido. Ei, como está a tua língua, como está o teu olho, como está o teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Cadê com isso, bispo? Ei, cadê você uma coisa, meu irmão? Chegou o momento de você começar a entender que Deus te chamou você, ei, para falar com os impuros, ou que você achava que era impuro, mas que Deus tem obra e tem chamado no nome de Jesus. Ei, que você vai ser aquela que vai anunciar o evangelho, ei, que vai ser o Pedro, que vai chegar numa cidade pagã, numa casa pagã, ei, num lugar que o judeu não entraria, mas aí que está o detalhe. Diga assim, Pedro esqueceu o principal. Ele não era judeu, ele era cristão. Tem muito crente que está apegado em coisa que não é de Deus para a vida dele, que esqueceu o principal. Ele é cristão no nome de Jesus. Tem crente apegado em religiosidade e tradições que está esquecendo o principal. Ele é o enviado de Cristo. Ele é um cristão chamado, escolhido, separado para anunciar o Evangelho e de pregar o Evangelho a toda criatura.